Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um podcast na área, o podcast da Anti-Research, o Anti-Podcast. Hoje a gente vai conversar com Guilherme Gomes, atual CRO da Swan, ex-Business Development da Bridgewater, que é a empresa do Ray Dalio. Então é com certeza a pessoa certa para a gente conversar sobre o tema de hoje, que é a adoção institucional do Bitcoin. Ou seja, todos esses movimentos que têm acontecido nos últimos 2 meses com BlackRock, Fidelity, todos esses players institucionais se mexendo. Então, primeiramente, Guilherme, bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo. Cara, se apresenta assim, conta um pouco da sua trajetória pré-Bitcoin para o pessoal te conhecer. Claro, Caio, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Então, contando um pouco sobre o meu background, como acabei chegando no Bitcoin, nasci no Brasil, cresci em São Paulo, desde muito pequeno já estava meio que destinado a virar advogado, fui fazer direito, logo percebi que não era muito a minha praia, acabei me formando em direito, trabalhei em diversos escritórios de advocacia lá em São Paulo, mas ainda durante a faculdade fundei minha primeira empresa, chama Jazzside. À época a gente ficou conhecido como uma empresa que realiza sonhos. Então os clientes vinham a nós com diversos tipos de pedidos, desde, putz, eu quero jogar tênis com o Pete Sampras, vou pedir minha namorada em casamento, quero fechar a Torre Eiffel e fazer um pedido único. E a gente criou um time, uma expertise de como desenvolver essa experiência. Então acabei tocando isso durante a faculdade, depois durante praticamente 6 anos tocando com meu sócio. A empresa cresceu bastante. Acabei trabalhando um pouco no family business, uma empresa têxtil fundada pelo meu avô, que estava em dificuldades. Acabei juntando, entrando no negócio por 3 anos para ajudar a tocar um turnaround. Toquei os dois projetos em paralelo, negócio familiar, mais a Jazz, a minha startup. Investi em algumas startups aqui no Brasil, um pouquinho como venture. E acabei decidindo com a minha esposa à época que seria legal ir para os Estados Unidos, dar um pouco de um pausa na minha carreira e ganhar um pouco mais de exposição a um pouco do mercado financeiro e ao que estava acontecendo em tecnologia. Então, acabei indo para Los Angeles fazer um MBA na Califórnia, em UCLA, e foi lá que eu conheci Bitcoin, através de um amigo meu, um grande amigo, também está fazendo MBA. Ele tinha participado do ICO do Ether, então ele era um cara grande em Ether. Foi a primeira vez que eu comprei foi a Ether, na verdade. E depois acabei conhecendo um pouco de Bitcoin. Meu objetivo vindo para os Estados Unidos e vindo estudar fora era essencialmente voltar para o Brasil e voltar a empreender localmente e tudo mais. Mas o que aconteceu foi que acabei sendo convidado para entrar na Bridgewater. Quem se falou, Bridgewater Associates é um hedge fund em Connecticut. Foi fundado pelo Ray Dalio em 1975. Então, é uma empresa que já tem aí muita história. E eu entrei inicialmente para trabalhar num grupo suportando o Ray. Na verdade, o Ray estava à época pensando na transição dele de uma boutique lab, uma empresa menor, que ele era o founder, CEO e tudo mais, CIO à época. Então, ele tocava, era uma pessoa muito importante dentro do fundo. Ele já estava pensando um pouco na transição dele. Ele falou, putz, eu construí uma empresa muito grande. Bridgewater, à época que eu entrei, tinha praticamente 170 bilhões de dólares em gestão. E ele já estava pensando, um cara que pensa muito long term, como é que eu vou construir uma empresa que vai continuar a prosperar, a crescer, sem a minha pessoa, né? Ele já estava chegando à época dos seus 70 anos de idade, pensando na aposentadoria, e pensando um pouco tirar o pé. Então, eu acabei entrando num time que ele montou para ajudar nessa transição, pensar em governança, pensar em cultura, que é uma coisa importante para o Ray, pensar um pouco como os diversos departamentos deveriam operar. E foi muito interessante, fiz isso por mais ou menos um ano, essa parte mais estratégica, e depois, o que foi o objetivo desde o começo, entrei num outro time, que era um time bem menor, que estava assim, começando e que tinha o objetivo de crescer a presença da Bridgewater com as nossas estratégias dentro do mercado de wealth, como a gente chama aqui nos Estados Unidos. Então, pensa global banks, pensa todos os financial advisors,
ajudar um pouco a esses segmentos que a empresa Bridgewater tinha zero exposição, conseguir penetrar esses novos mercados. Quando mercados que crescem muito, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, esse mercado de wealth é do tamanho de 10 trilhões de dólares. Então, o foco era realmente conseguir crescer lá dentro. E a gente fez um trabalho bem legal, a empresa cresceu bastante nesse novo segmento, mas, como eu falei, eu já estava estudando Bitcoin, já estava acompanhando um pouco o movimento antes de entrar na Bridgewater. E uma vez quando eu entrei, eu tive acesso a toda a pesquisa que existe. A Bridgewater é um fundo de investimento, mas eu diria que tem um dos maiores centros de pesquisa macroeconômica do mundo. A gente publica papers que são lidos para os maiores nomes da economia, presidentes de bancos centrais, muita gente que está aí nesse meio acaba consumindo a pesquisa que é feita pela casa. E o Ray pensa muito nessa questão de como que a moeda evolve, o que seria a economia, como é que a economia funciona. E muito que ele fala é sobre o declínio do dólar, que acontece com uma potência que depende, que consegue ser a reserve currency do mundo, ou seja, é a moeda reserva de valor da economia global. O que acontece quando aquela economia entra em declínio? Quais são os indicadores que você acompanha? E o que vem após. E o Ray, putz, ele publicou bastante sobre isso, recomendo ler direto na fonte, mas tentando resumir um pouquinho do pensamento dele, ele acredita que os Estados Unidos está, de certa forma, em declínio e está perdendo suas vantagens competitivas para continuar como a maior potência do mundo, e a China vem numa ascendência e, eventualmente, se tornará uma potência tá maior que os Estados Unidos e provavelmente vai acabar dominando a economia mundial. Então, mais ou menos esse é o pensamento dele. E aí que, para mim, estava faltando um pedaço de uma nova tecnologia que foi criada. Foi criada essencialmente para você remover a necessidade de uma unidade central, um banco central, comandar um pouco a economia global, que é o Bitcoin. Eu fui muito mais profundo na pesquisa, acabei estudando bastante, fiquei um pouco apaixonado pelo tema e, eventualmente, conheci o Corey Clipson, CEO, co-founder da Swan, que é uma Bitcoin-only company aqui nos Estados Unidos. A gente só faz serviços financeiros voltados para Bitcoin. A empresa estava crescendo bastante, estava chegando em Series B, e eu acabei entrando na Swan, vai fazer pouco mais de um ano, como você mencionou, Chief Revenue Officer, pensando um pouco de estratégia, marketing, sales, business development, um pouco aquele range de áreas, e ajudando a empresa a continuar a crescer e com o principal objetivo, a missão da companhia, que é ajudar na adoção do Bitcoin mundialmente. E é mais ou menos essa a minha história. Foi um pouco longo aqui o overview, mas só para o pessoal entender um pouquinho da minha trajetória. Imagina, foi longo não, foi ótimo. Me gerou até algumas dúvidas que, deixa eu começar pontuando elas. Você está demonstrando que você sempre teve esse pensamento empreendedor, correto? E no Foi. entanto, você resolveu fazer direito e não engenharia, que aí o pessoal pensaria em fazer engenharia de produção, ou administração ou economia, que seriam o padrão assim para alguém que costuma ser empreendedor desde jovem. Então, eu queria perguntar, você deve ter refletido sobre isso. Qual foi o racional para escolher fazer direito? A gente tem alguns pontos. Como eu falei, minha família tem uma trajetória no direito. Meu pai é advogado, meu avô foi advogado, e desde o começo eu acompanho os passos do meu pai no dia a dia. Foi algo que me interessou. Mas é um pouco interessante o mix, porque do lado da minha mãe é muito mais empreendedorismo, o pessoal trabalhando na empresa familiar, tentando crescer o negócio. Mas meu pai, de certa forma, também era um empreendedor, porque não é, ele era advogado, mas desde a faculdade ele criou o escritório próprio e veio crescendo e desenvolvendo. Então, a minha experiência um pouco era nessa linha, fazia um pouco sentido entrar no direito. E o que eu sempre tive em mente, e que acho que no fundo tem bastante de verdade, é direito te ensina a pensar um pouco e a ser um pouco mais generalista. Então, você entende um pouco sobre negócios, você entende um pouco de como contratos funcionam, você entende um pouco de como o sistema jurídico funciona, que, querendo ou não, determina muitas das regras nas quais negócios são feitos. Então, acho
tinha um pouco dessa toada, muito incentivo paterno desde o começo. Acabei fazendo a mesma faculdade que meu pai fez, a mesma Uhum. faculdade que meu avô fez, então foi muito nessa linha. Mas fui trabalhar em escritório grande, trabalhei em diversos escritórios grandes em São Paulo, fazendo bastante business, fazendo um pouco de corporate, fiz direito penal, rodei bastante e acabei não me apaixonando e queria um pouco mais de inovação, queria um pouco mais de startup. E daí que eu acabei efetivamente sem, com pouca experiência, com nenhuma experiência, sendo bem sincero, fundando minha primeira empresa. Tinha à época 21 anos de idade, mais ou menos. Abrimos a Jazz no ateliê de joias, que era um escritóriozinho pequeno, da mãe do meu sócio, tava meio, ela usava ali para fazer um pouco de trabalhos manuais, mas estava meio abandonado. A gente plugou 2 computadores, falou, bom, vamos embora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar fazer uma coisa mais empreendedora. E depois, com o tempo, acabei fazendo MBA fora, estudei também, ainda no Brasil, um pouco mais de empreendedorismo e acabei tocando minha carreira nesse sentido. Pô, perfeito, faz sentido. Eu tenho amigos que são advogados e eles sempre falam um argumento que eu sempre achei muito bom, que é isso, você vai jogar o jogo sem conhecer as regras do jogo. E quando você Exato. conhece as regras do jogo, você entende muito mais o que você pode e o que você não pode fazer, você se sente menos inseguro sobre isso, e isso determina as suas ações, determina o quanto de risco você pode tomar, se é o risco certo ou não, se é um risco de ruína ou não. É muito isso e ah, digo que direito me ajuda até hoje. Putz, querendo ou não, para você fazer negócio no Brasil, nos Estados Unidos, onde é que for, você está tratando com contratos, você está tentando entender qual é a regulamentação. Pensando agora até em Bitcoin, putz, regulamentação financeira é um fator extremamente relevante para qualquer empresa tentando fazer negócios que envolvam, como a gente fala, KYC, ou seja, você tentar pegar usar um processo padrão que a maioria das instituições financeiras usam. Então, você precisa entender quais são as regulações, você está fazendo contrato, tem toda a parte de relações trabalhistas, que, querendo ou não, é um fator extremamente relevante para qualquer negócio. Então, me ajudou bastante. Acho que não faria de novo, para ser bem sincero, não sei se faria direito mais uma vez, mas aprendi muito, fiz grandes amigos e foi uma parte interessante da minha trajetória. É interessante que, pensando assim, o direito ensina a pessoa a ser bem rigorosa, né, e literal na interpretação. E isso é semelhante à engenharia e às ciências. Isso é uma coisa que Exato. tem outras carreiras que não fazem. Então, eu entendo esse caminho. Uma pergunta que, quando você estava falando, também me veio à mente é, pelo que eu estou entendendo, você aumentou bastante a sua convicção ao estando dentro da Bridgewater, ver o pensamento do Ray, ajudar a desenvolver o pensamento do Ray, toda essa questão de mudança de ciclo, declínio de impérios, esse tipo de racional. Isso é de verdade? Sim. Total. Acho que o grande problema do Bitcoin, para quem talvez tenha um pouquinho de disposição, está tentando entender e tudo mais, ele demanda, para você criar uma convicção grande, demanda conhecimento de diversas áreas diferentes, de diversas partes do conhecimento. Entender um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de teoria dos jogos, um pouco da economia, um pouquinho de ativos financeiros. Ele toca em diversas partes. E daí, putz, tem muita diferença. Ele toca em filosofia, toca em um montão. Putz, Uhum. as implicações do Bitcoin são tamanhas, mas para você entender o core do Bitcoin, você precisa entender pelo menos um pouco de tecnologia, você entender um pouco de teoria dos jogos, você entender um pouco de network effects, e economia. E eu acho que, principalmente na Bridgewater, que tem ali. É até difícil conseguir explicar o tamanho do conteúdo. Para você ter uma ideia, todo dia, essencialmente desde quando a empresa foi fundada, há praticamente 50 anos atrás, a empresa publica um paper matinal, que é algo entre 3 a 10 páginas, sintetizando algum tópico macroeconômico. E é feito com sistemas, obviamente tem gente que está escrevendo esse conteúdo, mas é uma biblioteca tamanha de conteúdo, uma riqueza tão grande e um conhecimento tão profundo de como a economia funciona, como os diferentes mercados atuam entre si, como os ativos
performam em diversas partes do ciclo macroeconômico. O que é uma bond? O que é uma debenture? O que é um título de ação? O que é uma commodity? Então, é realmente o conteúdo lá é extremamente rigoroso, fundamentalista. Você vai realmente entender o que é cada um desses ativos e como a economia se conecta em diversos elos. E foi o que abriu o olho, na verdade. Acabei ficando 4 anos com a empresa, consumindo aquele conteúdo diariamente, debatendo com uma das maiores mentes de macroeconomia mundial e, ao mesmo tempo, estudando sobre Bitcoin. Foi uma experiência muito interessante, porque a Bridgewater fica em Connecticut, que é um estado vizinho ao estado de Nova York, mas eu estava morando em Manhattan. Então, essencialmente, para ir, isso é pré-Covid, era totalmente no escritório o trabalho, então, para ir diariamente voltar para o escritório, eu tinha aí um tempo de viagem de mais ou menos 1h15 cada pernada. Então, eu ia nesse caminho, ida e volta, ouvindo podcast sobre Bitcoin, ouvindo audiobooks, e daí tinha toda a exposição da Bridgewater. Então, acho que esse mix de entender um pouco mais de como o Bitcoin funciona, entender mais como a economia funciona, que era algo, sinceramente, com o meu background de direito e mais empreendedorismo, ainda era um conhecimento muito raso. Estou longe de ser um expert, mas aprendi bastante enquanto trabalhando lá. Acabou fechando alguns dos elos de conhecimento que estavam faltando para mim e acabou crescendo bastante minha convicção. Perfeito. Dito tudo isso, então você tentou conversar com o Ray? Alguém tentou conversar com ele? Você entende as ressalvas dele? Porque assim, se ele não entende, é uma dúvida que eu tenho que assim, talvez realmente seja uma questão geracional que seja insuperável. Então, seja uma questão de mudança geracional mesmo, rolar uma adoção mesmo das mentes mais brilhantes. Eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, respondendo a sua pergunta inicial, era um tema. Estava lá com a Bridgewater, essencialmente passei um pedaço de 2017 e daí desde 2018 até 2022. E teve todas as bulls and busts do Bitcoin nesse meio termo. E, naturalmente, clientes começaram a perguntar, voltando um pouco para o mercado institucional e como é que funciona, os clientes começaram a questionar da Bridgewater, porque a gente faz muito mais, a gente tem estratégia de investimento, né? As pessoas estão alocando recursos conosco, são duas estratégias principais, uma chama Pure Alpha, você está tentando fazer exatamente gerar alfa, ou seja, gerar oportunidades no mercado aí que só você consegue captar porque você tem algum tipo de vantagem que outros players não têm. Então, tentar prever o que vai acontecer com o mercado e captar um pouco de retorno em relação a esses movimentos. E o outro, que é conhecida como all-weather, que é o oposto. Como seria uma estratégia de alocação set and forget? Se você fosse alocar os seus recursos para diversos ciclos econômicos, momentos de expansão, momentos de retração, qual seria aí uma alocação ideal long term? Então, são duas estratégias de investimento, mas atuando com clientes muito grandes e você acaba tocando um pedacinho do portfólio desses clientes institucionais. Então, falando de fundos de pensão, gente que tem trilhões, bilhões de dólares em gestão, você acaba tocando só um pedaço desses portfólios. Mas, dado o conhecimento da empresa, esses clientes estão questionando sobre, ok, o que eu faço com todo o restante do meu portfólio? Se eu estou aqui com uma alocação de, vamos falar, 1% com vocês, tem 99% que está sobrando. O que eu faço com essa minha alocação total? E, obviamente, que naturalmente vinham perguntas, putz, Bitcoin faz sentido ou não faz sentido? Então, inicialmente, começou uma conversa um pouco mais aprofundada sobre o tema. A Bridgewater chegou a publicar alguns papers, desses papers matinais que eu falei, conversando um pouco sobre, não foi só Bitcoin, infelizmente, mas falando um pouco, essencialmente, ativos digitais, um foco principal em Bitcoin e Ether. Então, a gente fez um pouco sobre esses papers, mas a gente pode conversar um pouco mais. Como uma gestora de ativos nunca efetivamente investiu no Bitcoin, e no Ray pessoalmente, que já foi bem aberto em falar que ele tem exposição, que ele já comprou. Engraçado que ele entende todos os sintomas, mas ele não vê Bitcoin como uma solução. E daí, entendendo um pouco minha perspectiva
quais são os principais ressalvas do Ray na pessoa física dele? Podemos falar um pouco mais de Bridgewater como um institucional, como ressalvas para aquele tipo de player, mas do Ray, acho que tem alguns pontos aí que são, ao meu ver, potenciais bloqueios. É o nome que ele criou para ele, né? Então, ele tem aí um legado que ele construiu como um dos maiores gestores, um dos maiores pensadores em termos de macroeconomia no mundo. E Bitcoin, querendo ou não, ainda é muito pequeno de maneira geral. E uma aposta, se você pensar, e é como qualquer gestor pensa, risco e retorno, putz, se Bitcoin realmente for muito bem, talvez vire um ativo aí que dure mais 10, 20 anos, ao ponto de vista dele. Pô, então, ser um proponente, ser um cara que está advogando, talvez teria um pouco de benefício, mas se eu for para o zero, putz, provavelmente eu vou manchar a minha carreira e ter algo contra mim que poderia, de certa forma, impactar o legado que ele construiu. Então, acho que, obviamente, quando você já está nessa idade que ele está, já está com praticamente 75 anos de idade, Ray, já construiu um nome nessa indústria, você começa a ser muito mais cauteloso no tipo de argumentos e no tipo de propostas que você se coloca atrás. Então, esse é um ponto. E para você fazer isso, para você se tornar um grande proponente de uma nova ideia, tentar quebrar um pouco o status quo, você tem que ter um conhecimento profundo sobre aquele tema, sobre aquele item. O Ray é muito, muito, muito favorável à China e um grande defensor de como a China vai se tornar uma grande potência, porque, como ele sempre falou, ele vem acompanhando a China por 40 anos. O Ray começou a visitar a China, e não começar a visitar como turista, começar a visitar e ter reuniões dentro do partido, conversar com grandes nomes locais há 4 décadas. Então, ele vem acompanhando o desenvolvimento da China, vem acompanhando o que foi feito naquele país, que, como muitas pessoas sabem, foi uma revolução que aconteceu nos últimos 4 décadas, desde muito cedo. Então, ele tem uma convicção e um conhecimento muito grande de China. E não é o mesmo que o Bitcoin. Não é nem parecido, entendeu? Ele não é um cara de tecnologia, então ele não entende a tecnologia extremamente bem, e o ponto que ele continua batendo fortemente é que na posição dele, um dia alguém vai matar o Bitcoin. Se começar realmente a ser tão bem sucedido, os bancos centrais mundiais, reguladores e tudo mais, vão fazer um ataque à rede e, eventualmente, eliminar, porque seria um risco tamanho ao sistema financeiro atual que ninguém permitiria algo como tal. Então, se você pensa um pouco da trajetória dele e o que seria necessário para alguém se tornar um proponente grande de uma nova tecnologia, acho que está faltando isso. Só para concluir esse ponto, eu acho que está comendo bola. Aí sim que ele poderia construir um legado que não vai ser lembrado pelos próximos 10, 20, 30 anos, mas talvez um legado que ficasse para a história pelos próximos 1000 anos. Alguém que efetivamente entendeu a economia global, provavelmente melhor do que 99,999% da população mundial. É um cara que realmente entendeu como a economia funciona. Se ele tivesse a audácia de propor um novo formato e ajudar nessa nova revolução a ganhar força, aí sim que é alguém que poderia ficar para a história pelos próximos 1000 anos como alguém que realmente deixou uma marca muito grande na sociedade. Mas esse é o meu ponto de vista. Uhum. Pô, perfeito. Bom, acho que dá para sintetizar então falando que o Ray ainda vê um risco reputacional grande no Bitcoin, assim. Isso é uma discussão Eu que acho eu que sim. tenho com amigos, assim, essa questão de risco reputacional no ecossistema. Isso Total. é um ótimo gancho para a gente entrar nesse tema do dia de hoje em si, que é a adoção institucional. Então, queria começar te perguntando assim, com essa experiência que você tem no mercado como um todo, qual é a visão que os players do mercado têm sobre alguns players diferentes do ecossistema? Por exemplo, ARK Investment.
Vanguard, Fidelity e BlackRock. Porque a minha leitura, pelo que você contou, e aí você me fala se eu estou comendo bola ou não, é que ARK Investment é uma categoria diferente dos outros, e quando chega a BlackRock, agora talvez tenha uma chance do risco reputacional mudar de lado, ou pelo menos começar a ser erodido. E a ARK Investment era uma firma muito menor, com uma investidora que é talentosa, mas é muito mais jovem, então não tem esse peso. Faz sentido essa visão? Eu acho que sim. Acho que ah, de todos esses players, meu ponto de vista, acho que quem foi o mais revolucionário foi a Fidelity, que já estão no espaço há alguns anos, devagar, mas já oferecendo serviço no meio, e é um nome muito grande, né? Um nome gigantesco, uma das maiores gestoras do mundo. Então, sempre achei interessante a Fidelity ter um pouco aí de se sacar suficiente de efetivamente lançar serviços vinculados a Bitcoin. Concordo plenamente com você, com a ARK, que é uma gestora menor, muito mais volátil as estratégias e tudo mais. Ao meu ver, BlackRock muda o jogo. Acho que, para começar, para quem não conhece a BlackRock, é uma das maiores, é a maior gestora de recursos do mundo. Já chegaram a ter mais que 10 trilhões de dólares em gestão. Acho que agora, com essa correção do mercado dos últimos anos, está um pouco abaixo disso. Eles são extremamente conhecidos por diversos tipos de estratégias, mas uma das armas, das divisões mais conhecidas do público em geral da BlackRock é o Spider ETF, que são os ETFs que eles têm, ou seja, você pode... ETF, para quem não conhece, são fundos que são tradeados na Bolsa de Valores. Então, você pode, por exemplo, comprar uma exposição a ouro através de um ETF. Então, você vai lá no mercado de ações dos Estados Unidos, compra um papel que é tradeado à bolsa, e esse papel, no fundo, está te dando exposição a ouro. Então, Larry Fink, que é o CEO e fundador da BlackRock, por muitos anos foi um cético. Por muitos anos ele estava jogando contra, colocando dúvidas e falando que inicialmente era algo só para lavagem de dinheiro, que depois era algo que ia desaparecer, que terceiro, que nenhum dos clientes da BlackRock estavam questionando ou pedindo alguma solução a respeito. E se você chega agora nos últimos meses, não só a BlackRock protocolou um pedido para lançar um desses fundos, esses ETFs, atrelados a Bitcoin, que é Spot Bitcoin, a gente pode falar um pouco para quem ainda não acompanha, é um outro tipo de fundo, já existem ETFs na Bolsa norte-americana, mas não são Spot. O Spot, o que significa é o seguinte, são mercados futuros. O Spot, a princípio, cada $1 de exposição a esse ETF corresponderá a $1 de Bitcoin. Então, é um pouco diferente o tipo de ETF que eles estão propondo. Não é a primeira vez que alguém propõe, já tem diversas e diversas pedidos que foram negados anteriormente, mas é a primeira vez que a maior gestora de recursos do mundo pede, solicita para que esse ETF seja aprovado. Se você dá uma olhada no track record deles, putz, acho que eles já aprovaram 500 ou mais ETFs e um ou dois foram negados. Então, eles não brincam em serviço. Eu acho que vai acabar sendo aprovado. E daí vira uma corrida, né? Muda um pouco a jogada, voltando um pouco para a reputação que você comentou. Acho que vai virar um pouco o oposto, né? Por que você não oferece? Por que você não tem soluções vinculadas a Bitcoin se uma BlackRock oferece? Então, acho que muda um pouco o jogo. Imagino que será aprovado e acho que para o Bitcoin como um todo, para a network, para essa revolução, de forma geral, positivo. Podemos falar mais sobre o produto, mas de forma geral, acho que é
um acontecimento bem positivo para a indústria. Boa. Eu vou compartilhar minha tela aqui justamente para comentar isso da BlackRock e fazer uma pergunta para você, que é o que mudou? E aqui eu começo mostrando um post do Alfazeta, o Rafa Zaguri, já gravamos com ele, que falando que mais um mudou de ideia, mais um bend the knee. Ou seja, daí ele põe essas duas notícias, que uma é de 2018, que é isso, o chefe da Vanguard fala que nunca vai ter um fundo do Bitcoin saindo de nós. E hoje em dia eles já têm mais de 560 milhões de ações da Riot e da Marathon. Então, assim, é uma mudança diametralmente oposta. Foi do 8 para o 80 de verdade. E aqui, de novo, a notícia que você havia comentado do Larry Fink, né? Essa história que em 2017 ele tinha falado que o Bitcoin era um índice de lavagem de dinheiro e que hoje em dia, não, hoje em dia eles estão justamente entrando com um pedido de ETF. Então, a principal pergunta é: o que mudou, no seu ponto de vista? Por que agora essas empresas que eram detratoras agora estão querendo entrar no ecossistema? Eu acho que é tempo, pra ser bem sincero. Eu acho que o que está acontecendo com essas grandes instituições aconteceu comigo, aconteceu com o Michael Saylor, aconteceu com praticamente todo mundo que hoje em dia tem convicção em Bitcoin. São poucos os que, desde o começo, conseguiram entender a beleza do que foi criado e o poder disruptivo dessa nova tecnologia, e desde então colocaram convicção e começaram a apoiar e ganhar exposição e a minerar e tudo mais. São muito poucos. Esses são gênios, deixa eu ser bem sincero. São pessoas que conseguiram ter a audácia, foram sagazes suficiente de entender o que é uma revolução quando ninguém tinha até então conectado os pontos. Acho que o que está acontecendo com essas grandes instituições é o tempo, e a cada dia que passa, a network fica mais segura, Bitcoin fica mais longevo, mais um dia se passou, e o risco fica menor. Então, eles estavam inicialmente defendendo o seu próprio game, o seu próprio book, falando, não, isso aqui é uma besteira, estavam desconsiderando por completo Bitcoin, falando, putz, não faz o menor sentido, como muita gente fez. Eu sou o primeiro a admitir, comigo foi o mesmo. E se você está aqui ouvindo e pensando, putz, pessoal está meio fora da caixinha, é esse, normalmente, a trajetória das maioria das pessoas. Primeiro você desconsidera completamente, depois você é um cético, depois você se surpreende e acaba, eventualmente, se juntando ao movimento, porque a network fica cada vez mais forte. E eu acho que é um pouco disso, é o tempo que demora, e com o tempo muito acontece. Você vai voltar lá, que alguns daqueles artigos eram 2017, 2018. Um MicroStrategy e um Michael Saylor não estavam ainda no meio, né? Não tinha nenhuma empresa pública com exposição efetiva no seu balanço a Bitcoin. El Salvador, que ainda é um país pequeno e tudo mais, mas não existia nenhuma nação que tivesse adotado o Bitcoin efetivamente. E se passaram aí 6 anos, 6 anos para algo tão novo como o Bitcoin é como se fosse 2 décadas. Então, se tornou cada vez mais mainstream. Outros ETFs foram criados em outros países, tem coisa no Brasil, tem coisa no Canadá, e efetivamente eles começaram a falar, se a gente não se mexer, a gente vai acabar perdendo o prato, o que aconteceu com muita gente. A gente tem a Swan, tem uma plataforma para financial advisors, então, que são gestores de recursos para terceiros, e muita gente acabou sentindo o baque dessas corretoras que cresceram, porque imagina que você tinha aí um gestor financeiro te ajudando e você tem aí um pedaço do seu patrimônio com eles, um pedaço líquido, e esses gestores estão ali administrando ativos tradicionais, ações, debentures, um pouco de commodity, um pouco de private equity, o que for,
E eles começaram a ver clientes sacando fundos dessas plataformas para comprar Bitcoin e outros ativos digitais em outras plataformas nativas, como a Swan, uma Coinbase, BIPA no Brasil, quem quer que seja. Então, eles começaram a sentir um pouco esse baque e, obviamente, que isso começa a ir up the chain. Pô, caramba, como é que a gente está perdendo ativo? Como é que a gente consegue servir às necessidades dos clientes? Quem manda é o cliente. Eu acho que é basicamente isso que aconteceu aí com esses grandes players. Tempo passou, grandes marcos aconteceram nesses últimos anos, um pouco mais no mundo institucional. A rede ficou mais forte, mais gente aderiu ao movimento e eles começaram a sentir na ponta com membros das suas redes, com os financial advisors e tudo mais, falando, puta, a gente está vendo ativos fugirem aqui da nossa gestão para outras plataformas, porque os clientes querem exposição e a gente não oferece. E é uma via de mão única, né? Querendo ou não, quantas Amor, pessoas você conhece que tem Bitcoin e falam, não, não, agora eu vou vender meus Bitcoins para comprar um pouco de ação de commodity, uma ação de utility para ganhar dividendo. Eu tinha minha carteira de ação de dividendos, fui entendendo o Bitcoin, ela foi sendo liquidada e é um caminho sem volta mesmo para quem entende, né? Então, é um pouco disso, é isso. A gente brinca aqui, a gente não conhece, eu não conheço nenhum ex-Bitcoiner. Se você realmente fez a lição de casa, estudou, e demora, sendo bem sincero, putz, eu fiquei alguns anos e continuo. A beleza um pouco dessa indústria é que, é muito nova ainda, então tem bastante coisa acontecendo diariamente, e que toca diversos aspectos da economia, de finanças, de como efetivamente negócios são geridos, que você está sempre aprendendo. Então, não demora esse ciclo, mas se você realmente fez o dever de casa, acabou criando convicção, eu não conheço ninguém que falou, putz, pensando bem, acho que Bitcoin não era tudo isso. eu ainda não conheci também. Cara, eu acho que tem uma frase do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que vai muito de acordo com isso que você está falando, que é a seguinte: nós tivemos 3.000 acessos no nosso website sobre Covid, 3.000 acessos sobre política monetária e 600.000 acessos sobre Bitcoin. O que isso diz é que o Bitcoin capturou a imaginação das pessoas. Muitas pessoas estão entusiasmadas com ele, muitas pessoas estão fascinadas por ele. E é isso, tipo, se você me dissesse há um ano atrás, há 6 meses atrás, que o Larry Fink estaria falando dessa frase, que as pessoas estão entusiasmadas e fascinadas pelo Bitcoin, eu achava que era 1º de abril, eu não levaria a sério. É, total. E eu, olha, minha opinião pessoal, eu não acho que ele efetivamente entende Bitcoin, né? Eu acho que ele está se realizando da necessidade de ter uma exposição, da necessidade de oferecer um produto, mas eu não acho que ele tem uma convicção ah, absoluta, mas de certa forma não faz a menor diferença. O que importa é o mercado. Ele acabou de dar exemplos próprios de como o mercado está atrás. É uma coisa que a gente vê todo dia na Suan, com clientes do mundo inteiro querendo comprar Bitcoin e ganhar exposição. Bom, agora fazer uma pergunta que eu preciso fazer, que assim, querendo ou não, como um bom Bitcoiner, a gente tem sempre esse pensamento mais teoria da conspiração e vamos pensar em teoria dos jogos, né? E logo antes dessa narrativa de adoção institucional, estava tendo toda a narrativa Choke Point 2.0, toda a narrativa de a SEC está processando e acabando com as exchanges atuando nos Estados Unidos. E aí, logo depois que isso acontece, tanto a BlackRock como várias outras entram no espaço de 1 ou 2 semanas com esses pedidos de ETF. Coincidência? Acaso? Tem comunicação entre a SEC e o BlackRock? Como você enxerga isso? Olha, acho que comunicação existe. Estamos falando da maior gestora de recursos do mundo e essa que eles são extremamente interligados. Um poderia até argumentar que são A entes mesma da coisa. mesma, exatamente, que são partes do mesmo todo. Então, mas o que eu acho que está acontecendo e, e, e é o meu ponto de vista é o seguinte: muita coisa errada, mal intencionada, estava acontecendo com diversos players dessa indústria. Se você pensar um pouco o que estava acontecendo, como uma Binance opera,
que estava misturando fundos, front-running clientes, oferecendo uma barbaridade de ativos que não fazem o menor sentido, incentivando as pessoas a tradarem moedinhas que não fazem a menor, absoluta, total, não tem o menor objetivo de existência. Mas é assim que eles ganham dinheiro. O modelo é compra Dogecoin, vende Dogecoin. Compra Pepe, vende Pepe. O próximo big thing é esse aqui. Então, é assim que esse pessoal ganha dinheiro. E que, obviamente, que funciona muito bem para o benefício próprio dessas plataformas e é extremamente prejudicial para os usuários. Então, era efetivamente um modelo de negócio extremamente predatório e o SEC foi contra, porque efetivamente o que está acontecendo lá é algo que impacta a economia norte-americana e impacta a saúde financeira daqueles clientes. E, obviamente, que incentivando big players que eles conhecem bem, que fazem as coisas by the book, a princípio, ou que jogam a regra dos jogos que eles determinaram, a tomar o espaço. Então, não sei se foi algo extremamente coordenado, mas obviamente que tem uma relação entre as instituições reguladoras começarem a tomar medidas mais fortes contra players que estavam atuando de forma essencialmente ilícita e o grande incentivo para plataformas que já estão no mercado há décadas e conhecem o jogo e têm todas as conexões para tentar tomar esse espaço, entendeu? É mais um pouco como eu vejo. Se foi totalmente maquiavélico e uma conspiração total, eu acho que é um exagero, acho que não é exatamente isso, mas acho que existe aí uma conexão total e esses grandes players que estão tocando o jogo há décadas sabem jogar o jogo muito bem, viram a oportunidade, provavelmente fizeram um lobby para matar algum desses grandes competidores para conseguir entrar com o mercado mais livre. Mas no fundo eu acho que esse é um ponto, um dos pontos que você fez, eu acho que é um ponto que é importante ressaltar, que assim, muitas das pessoas que falam sobre a tal da choke point são justamente as pessoas que são os VCs envolvidos nessas plataformas que, É, querendo ou não, é um conflito de interesses muito claro, né? E é isso, se eu quero proteger o meu modelo de negócio, que essencialmente é um modelo de negócio diferente do que o que a gente acredita, e por isso a gente é Bitcoin only, que a gente acredita que isso é golpe, então, assim, do ponto de vista de alguém que está olhando o ecossistema, de fato, é uma ação que era esperada, não era inesperada. E não não, haja visto que, sei lá, essa semana o CEO da Celsius foi preso. O cara da é, Luna foi preso também. O SBF está em prisão domiciliar. Esses caras não são players bem intencionados seguindo. Eles estão dando golpe nas pessoas. Isso não é é legal. uma boa, exatamente. O que estavam jogando lá é isso. O modelo é muito simples. Você incentiva a criação de um montão de novos ativos digitais que não têm a menor necessidade para existir. Você cria uma quantidade desses ativos inicialmente, divide esses ativos, que a gente chama de pre-mine, entre os investidores iniciais, entre o time fundador, entre a plataforma que vai estar colocando esse ativo à disposição de outros clientes, faz uma campanha de marketing extremamente bem elaborada, vendendo o mundo de que essa nova moeda ou esse novo token vai revolucionar algum tipo de mercado, faz o valor desse ativo sair de zero a essencialmente quanto mais alto, melhor. E quando chegar lá em cima, e todo mundo que não é export, que não está acompanhando a indústria, que é só um investidor padrão, que está querendo acumular um pouco mais de riqueza e ouviu falar sobre esse novo ativo e colocou uma posição, esse cara, esse cliente, ele está comprando o topo. Quando ele está comprando é quando os early investors, os fundadores das plataformas estão vendendo e basicamente é pump and dump, como se fala na indústria. Você cria algo do zero, coloca um montão de marketing, cria um buzz, eleva o valor do ativo, não passa por nenhum tipo de regulamentação. Você não aprova esse ativo por ninguém. Acho que às vezes as pessoas não entendem. Eles veem ativos listados numa Coinbase da vida, numa Binance, que a princípio tem nomes robustos, já são empresas que estão no mercado faz algum tempo, e acreditam que existe algum tipo de auditoria, due diligence,
ou algo um pouco mais expressivo para validar e aprovar quais ativos vão ser listados, mas no fundo não tem nada disso. O que está acontecendo é a gente criando dinheiro do nada, vendendo uma história bonitinha e liquidando no topo ao custo do investidor comum. Basicamente os VCs pivotaram o modelo de negócio, em vez de tentar construir um unicórnio, tenta fazer um esquema de pump and dump com a liquidez sendo um investidor de varejo, né? O que é o melhor, se você pensar pelo ponto de vista do VC, se você for realmente alguém que não tem nenhum escrúpulo, é o melhor, é a grande solução para o modelo de negócio deles, né? O grande problema que sempre existiu na indústria de private equity e venture capital é que não existe liquidez. Está fazendo uma alocação, uma nova startup, surgiu um Uber da vida, é revolucionário. Você vai ficar naquela posição por 10 anos. Está investindo ali em seed round, no comecinho, quando são 3 ou 4 pessoas numa garagem com uma ideia, e você vai tentar sair dessa posição se essa startup um dia vier a ser adquirida por um outro player ou abrir capital. Essas são as opções. Então, é sempre long term, é 5, 10 anos que você está sentado num desses ativos. O mundo digital, a tokenização, como se fala, ativos digitais, resolveu esse problema. E você consegue literalmente definir o seu sucesso. Porque você acha um time aí que a princípio tem uma ideia que você pode vender para o mercado, você coloca 3 milhões de dólares nesse time inicial, investe os 3 milhões de dólares para desenvolver uma campanha de marketing expressivo, ganha em troca dois, dois ativos pelo seu dinheiro. Você ganha exposição acionária nessa nova empresa, o que, sinceramente, esses VCs estão um pouco se lixando, mas você ganha um percentual das moedinhas que eles imprimiram desde o começo. Então, tenho aqui uma nova startup aqui, vou lançar um novo token que vai revolucionar o mercado de saúde nacional no Brasil. Eu vou lançar 200 moedinhas, o VC, o investidor, pegou 50 dessas novas 200 moedinhas que foi criada, está segurando 50 moedas, cria uma campanha de marketing absurda, convence o investidor de varejo que essa nova startup vai mudar o mundo e você pode ganhar exposição a esse token comprando essa moedinha que agora está listada numa dessas várias plataformas que tem aí pelo mundo afora. E o que o VC faz? Ele vende as 50 moedinhas, que ele pagou 3 milhões de dólares por 30 milhões de dólares. Fez 10 vezes o investimento em 6 meses e acabou. Cara, muito obrigado por essa explicação. Assim, eu entendo conceitualmente, mas acho que você colocou os pingos nos is para as pessoas que estão escutando de uma maneira que ficou ótima. Pô, É, espero que ajude. não, espero também, né? Querendo ou não, a gente tenta educar nesse lado do Bitcoin Only. Cara, falando agora então do ecossistema Bitcoin Only, qual você acha que são os possíveis efeitos, e agora não pensando em preço, pensando no ecossistema como um todo, assim, startup, mineradoras, isso gera um tipo de validação social que libera algum tipo de capital represado, muda alguma coisa nesse tipo de dinâmica, ou você acha que não tem grande efeito? Você diz em termos de investidores institucionais ou VCs colocarem mais capital nesse ecossistema? Qual que é o ângulo que você está tentando? Talvez, não sei, tipo, isso que eu estou pensando assim, talvez agora tem mais validação social por conta de ETF sendo, se for aprovado, tipo, vai ter alguma coisa. É o que a gente falou do risco reputacional. Isso talvez no longo prazo mude, mas no curto prazo, então, acho que pela sua resposta já diz que você não vê isso no curto prazo acontecendo, né? O que eu acho que vai acontecer é, ah, e tem várias estatísticas sobre isso, se quiser acompanhar um pouco mais, procura no Twitter, talvez Leta, a gente consiga colocar no link aqui do vídeo. Tem alguns artigos legais mostrando capital de venture capital, então investidores iniciais. Quanto foi, se você pensar o mercado de ativos digitais, quanto foi para startups de Bitcoin only e quanto foi para esses tokens megalomaníacos aí? E é uma proporção, putz, é praticamente 95% para novos tokens e 5% para empresas dentro do ecossistema de Bitcoin.
O que eu acho que acontece é uma validação no modelo por dois motivos. De um lado, a gente tem a SEC, como a gente comentou, indo atrás dessas plataformas que estavam promovendo esses tokens que não tem motivo para existir. E, paralelamente, a gente tem aí uma BlackRock e outros grandes fundos lançando produtos vinculados a Bitcoin. Então, acho que é sim, de alguma forma, uma validação do modelo. É assim que a gente está entendendo a Swan. Basicamente, no dia aconteceu Binance, uma segunda-feira. Na terça-feira, a gente acordou com a notícia da Coinbase. Deu 2 ou 3 semanas, veio aí o anúncio do ETF da BlackRock. A gente está acelerando de forma bem expressiva internamente. A gente já tinha planos ambiciosos para se tornar a maior e melhor empresa de serviços financeiros vinculados a Bitcoin. Mas o que a gente vai fazer agora é crescer o time de marketing, crescer o time de produto, crescer o time de vendas, porque a gente está vendo o interesse aumentar e nossa visão pessoal é que uma empresa nativa que efetivamente conhece Bitcoin, que investe em tecnologia, que investe em educação, que vai tentar educar os usuários aos benefícios do Bitcoin, como você tem que fazer custódia e como acumular ao longo dos anos, deve tomar esse mercado e vencer essa corrida. Então, a gente está acelerando bastante e acredito que virá capital de investidor muito mais, pelo menos proporcionalmente, para dentro do Bitcoin. Enquanto você estava falando, eu procurei aqui no Twitter. Eu acho que esse gráfico ilustra muito bem isso, né? Exatamente. Tipo, a quantidade de dólar investido versus o retorno vira, vira aritmética mesmo a decisão. Você pensa, pô, claramente as empresas Bitcoin only estão dando um retorno melhor, é uma decisão mais racional investir nelas. Então só, né, enquanto você tem aqui o... consegue voltar Ah, com... Só para voltei. explicar para quem tá ouvindo um pouco o que é... Bom, para começar, quem é a Tramel Venture Partners? Esse é um fundo de VC, ficam aqui na Califórnia, são parceiros nossos e investem só no ecossistema de Bitcoin, então já é algo bem diferente. E eles fizeram essa pesquisa para entender um pouco do mercado de venture capital vinculado a Bitcoin. E se você vê essa coluna, a primeira coluna são o número de deals. Quantos deals foram feitos? Deals você pode falar, quantos investimentos foram feitos dentro dessa indústria de mercados digitais? 2% são para empresas Bitcoin only e 98% essencialmente para outros tipos de ativo. Pensa Solana, pensa Ripple, você puder imaginar, vai Filecoin, tudo vai para essa área. NFT, macaquinho, NFT, todos os NFTs, tudo mais, exatamente. Aí você pensa a segunda coluna, a coluna do meio é dólares. Não só 98% do número de negociações foram para projetos que não são vinculados a Bitcoin, mas essencialmente 99% de todo o valor investido foram para empresas que não são vinculadas somente a Bitcoin. Então, para cada $100 investido nessa indústria, 99 foram para NFTs, para outras moedas e tudo mais, e essencialmente $1 foi para empresas Bitcoin only. E daí você vê um pouco aqui do market dominance, que eu acho que está falando qual que é o percentual de dominância do Bitcoin, que é mais expressivo. Então, mostra um pouco. Eu acho que essa dinâmica vai mudar. Acredito também, acredito totalmente. Cara, isso foi uma coisa que me cobraram no podcast com o Rafa Zaguri, com a Alfazeta, que eu não tinha colocado nem na pauta dele, nem nessa sua, mas depois desse pitch apaixonado, acho que é importante perguntar e os seguidores vão gostar. Quando Swan Brasil? Então, olha, a Swan, se você está no Brasil e você quer abrir uma conta com a Swan, para começar, vale a pena falar 2 minutos da Swan ou não? Será que o Ah, pessoal conhece? acho que alguns conhecem, outros não. Pelo menos o pessoal mais dentro do Twitter, dentro da bolha, mais no fundo do funil, entende mais.
talvez aqui no podcast da Anti-Research alguns conheçam menos. Acho que vale a pena. A gente, na Anti-Research, inclusive, cita vocês como exemplo de cultura e exemplo de empresa. Assim, é um tipo de ethos Bitcoin only que a gente procura seguir. Então, vou dar um overview rápido da empresa, chama Swan.com. Então, você pode entrar no nosso site, conhecer um pouco mais sobre a gente. E é uma plataforma para serviços financeiros voltados a Bitcoin. A maioria dos nossos clientes usam os nossos serviços para acumular Bitcoin. Então, a gente tem brokerage account, você vai, compra Bitcoin conosco, esse é o principal serviço. E a gente tem várias outras produtos para os clientes. Então, tem gente que compra de forma automática. Então, você compra Bitcoin todo dia, toda semana, todo mês. Você fala, nossa, quem é que faz isso? Quem tem esse tipo de intenção de comprar Bitcoin de maneira tão corriqueira, tão recorrente? E é bastante, são milhares e milhares de usuários que compram essencialmente de maneira automática conosco, porque muita gente, como a gente falou, que fez a pesquisa, entendeu o Bitcoin e estão essencialmente convertendo um pouquinho do salário ou do rendimento que eles têm mensal automático para Bitcoin. Então, caiu o salário na conta, digamos que caiu R$ 1.000, R$ 50, a pessoa já compra automaticamente o Bitcoin. Então, tem muita gente que faz isso conosco. E tem muita gente que também tem a outra pernada, que é transferir o Bitcoin, que é comprado conosco, para custódia própria. Então, se você tem uma carteira aí, self-custody, ou você tem algum tipo de multi-sig, você quer tirar o Bitcoin da plataforma da Swan e mandar isso para sua custódia, é automático. Então, essencialmente, a gente tira dólares da conta bancária do cliente, transforma aqueles dólares em Bitcoin e manda o Bitcoin para a carteira do cliente de forma automática. E tem milhares e milhares e milhares de clientes fazendo isso diariamente conosco. A gente não para por aí. A gente está desenvolvendo uma série de serviços ao longo da trajetória do Bitcoin. Então, tem muita educação. Se você está querendo ouvir um pouco mais sobre Bitcoin, entender, recomendo visitar o nosso blog, visitar o nosso canal no YouTube, visitar a nossa página no Twitter. A gente está sempre publicando novos artigos, mais conteúdo. Tem um montão de show e podcast que a gente faz também dentro do nosso time de mídia. Tem todos os serviços. Então, a pessoa começa a comprar, ganha a convicção, começa a comprar, fala um pouco sobre o serviço de compra. A gente tem contas nos Estados Unidos são chamado contas para aposentadoria. Então, você consegue acumular Bitcoin de maneira vantajosa em termos de taxes, tax advantage. Então, são IRA accounts, que a gente faz muito. A gente tem um canal para clientes querendo comprar valores mais altos, gente querendo comprar entre US$ 100.000 a US$ 100 milhões, que é o que a gente chama mais nosso braço institucional. Tem a plataforma para financial advisors, como eu comentei. Tem uma plataforma para empresas que querem comprar Bitcoin ou oferecer um benefício vinculado a Bitcoin. A gente está lançando agora a nossa custódia colaborativa, que é um esquema de multi-sig. São 3 chaves. A Swan fica com uma chave, o cliente tem 2 chaves, ou seja, você consegue ter uma custódia própria, mas de forma colaborativa conosco. Caso você perca uma chave, você consegue recorrer a nós para conseguir movimentar seu Bitcoin. E a gente vai continuar expandindo nessa linha, sempre pensando em Bitcoin e nos Bitcoiners, o que mais a gente pode oferecer de serviço. A empresa tem basicamente 3 anos, já rodou mais de US$ 1,5 bilhões. E o que é interessante, Caio, 96% desse volume, essencialmente, só compra. Então, você pensar que o valor atual do Bitcoin, obviamente que a conta não é tão clara, tão um para um, mas o valor total é mais ou menos uns US$ 500 bilhões e pouco mais de 1,5 bi foi rodou pela Swan. Então, mais ou menos o que a gente faz, dando um pouco mais de uma perspectiva sobre o que a gente oferece. Indo à sua pergunta, quando estaremos no Brasil? Tem 2 pontos. A gente consegue, se você está no Brasil e você quiser abrir uma conta, você consegue abrir uma conta com a plataforma, mas você tem que fazer um wire transfer.
Esse é o principal ponto. Você tem que efetivamente mandar recursos através de uma corretora aí no Brasil para a Swan e começar a usar o serviço. Se você tem uma conta bancária nos Estados Unidos, mesmo morando no Brasil, daí é muito simples. Você consegue fazer isso direto no app, é bem simples. Mas é plano de expansão. Queremos abrir no Brasil os rails, payment rails, né, que seria essencialmente, tem uma conta no Itaú, tem uma conta no Bradesco, quero vincular direto a minha conta no Bradesco à Swan para conseguir trocar reais direto em Bitcoin. Chegaremos lá, provavelmente ano que vem, mas por enquanto, se você está interessado em entender mais, recomendo consumir nosso conteúdo. Se quiser comprar Bitcoin, o principal ponto é compra Bitcoin, ganhe um pouco de exposição. Se quiser fazer com a Swan, é um prazer, e é possível, mas tem que ser somente através de wire transfer, o que significa que é normalmente para valores um pouco mais altos. Perfeito. Bom, agora o pessoal já não reclama de mim, então é isso aí, galera. Para quem é fã da Swan, como a maioria do pessoal que usa o Twitter, eu inclusive, já dá para fazer e com o Pix ou com o TED, usando o Itaú, usando o Nubank, então, se tudo der certo, 2024 a gente já vai ter o Cisne aqui no Brasil. Exatamente. Quero fazer um Pix de reais direto à Swan. Vamos chegar. Sempre tem o sonho do 100 KYC, mas é aquela história de que isso é para o mundo pós-bitcoinização, né? Exato, exato. Os clientes passam do KYC. É muito simples, você consegue abrir uma conta em 30 segundos, mas exige documentação. Contudo, obviamente não interessa muito para o público brasileiro, mas vou comentar. A gente está lançando em 2 meses, mais ou menos, o que a gente vai chamar No ID. Você consegue abrir a conta essencialmente com o número do seu telefone. Ainda existe um sistema de KYC, mas você não precisa mostrar documento e tudo mais, o que vai fazer o onboarding ficar mais rápido ainda. Pô, maravilha. Quanto menos atrito no onboarding, melhor para a experiência do Melhor. cliente, né? Exato. Comentando agora sobre os efeitos no preço em específico, querendo ou não, isso que muita gente quer entender também. Tem um ponto de vista que é o que você falou, o ETF é spot, portanto, supostamente ele é obrigado a comprar o Bitcoin e, portanto, vai ajudar a enxugar cada vez mais a oferta e tornar ela ilíquida. Ao mesmo tempo, muita gente teme que pode ser usado como um mecanismo de supressão da demanda, porque pode estar sendo feito o paper Bitcoin. Tipo, como a gente consegue ter certeza que, mesmo se a custódia estiver na Coinbase, eles estão de fato comprando os Bitcoins e não estão só usando isso como um mecanismo de suprimir o preço. E aí, queria passar a bola para você. Como você enxerga isso? Você vê com essa visão mais bullish que vai enxugar a oferta e aumentar a demanda, ou com essa visão de que um ETF pode ser shorteado, um ETF pode estar comprando paper Bitcoin e diluindo a demanda, como supostamente ocorre no caso do ouro? É, meu, minha visão, para começar, sou bem bullish Bitcoin. Toda vez que você está falando em preço, eu desconfio muito de qualquer um que venha com um modelo ou que venha com uma projeção. É uma indústria muito nova ainda. Se tem uma coisa que é verdade, é você conseguir projetar o que vai acontecer com um determinado ativo num período específico de tempo extremamente complicado. Eu penso sempre em 5, 10, 20 anos. Acho que, sinceramente, para quem está ouvindo pela primeira vez, começando a estudar Bitcoin, fala, putz, eu cheguei atrasado e Bitcoin já dominou, recomendo, faça um pouco da sua pesquisa, estude um pouco. A Swan desenvolveu o Nakamoto Portfólio. Talvez, né, você poderia pôr o link também depois aqui no vídeo. Vai ouvir a entrevista com o Alpha Zeta, que é o Rafa Zaguri, CIO da Swan, que desenvolveu essa plataforma. E ele tem um modelinho interessante para você conseguir pensar um pouco em projeção de Bitcoin ao longo dos anos, pensando em quanto que ele vai consumir do prêmio monetário global. Então, vale a pena fazer um pouco de pesquisa, entender um pouco qual é o tamanho do Bitcoin, quando comparado com ouro, quando comparado contra debêntures, mercado de ações, mercado imobiliário. Então, recomendo fortemente. Vindo um pouco mais da pergunta específica, que é um pouco mais curto prazo, eu acho que, de forma geral, é bullish para o ativo. Não acho que a BlackRock vai estar
fazendo paper Bitcoin, putz, é regulamentado, lançou como spot, vai ter auditoria e tudo mais, então acho que eles vão estar efetivamente comprando Bitcoin com base no flow do ETF. Mas acho que esse ponto é até um ponto menor. Acho que o ponto efetivamente que vai mudar o jogo é que você tem uma máquina de marketing, que é uma das maiores do mundo, atrás desse ativo, com pesquisa, né? Não é? Você não lança um ETF. Lançar o ETF é o primeiro passo. Você constrói uma unidade de negócio em volta desse novo produto, principalmente se ele take off no começo. Se ele sair para 1, 2, 3, 4 bilhões de dólares rapidamente, eu acho que vai acontecer. Imediatamente, já vai acontecer naturalmente, mas daí até com mais velocidade, maior robustez, você constrói uma unidade de negócio em volta disso. Você precisa ter pesquisa sobre Bitcoin, você precisa estar fazendo seminários para explicar como é que funciona, você precisa fazer uma campanha de marketing, fazer uma campanha de distribuição, com todos os financial advisors espalhados pelos Estados Unidos, com todas as casas de wealth management. Então, eu acho que essa onda vai ser tão robusta e tão expressiva, e a primeira vez que efetivamente se viu algo do gênero, que eu acho que vai impactar preço, vai empurrar a demanda, e sem contar que é a parte mais importante, ETFs podem ser tradeados, digamos, pela grande maioria dos investidores. Quando você é um investidor institucional, você tem regras, é um fundo de pensão. Você é um endowment fund, ou seja, você é um fundo de uma universidade. Existem regras do que você pode ou não pode investir. Existe um processo que passa pelos diversos comitês. Esses processos são rodados uma vez, 2 vezes por ano. Então, para você conseguir aprovar investimento direto em Bitcoin, é um processo muito mais burocrático e que normalmente, dado esses ups and downs, que são naturais do Bitcoin, dado sua infância, dado que ainda é bem no começo da trajetória, nunca alinha muito bem com esses ciclos de aprovação interna. Então, digamos que o Bitcoin saiu lá de $1.000, foi até quase $20.000. Todo mundo ficou animado. Pô, agora está na hora de eu fazer uma proposta, a gente deveria realmente aprovar a exposição ao Bitcoin. Até você conseguir alinhar todos os comitês, fazer o pesquisa, Bitcoin já caiu para 5, 6, 7 mil dólares, já virou risco reputacional. Pô, acabou, não vou apresentar isso aqui no comitê por nada. Então, normalmente, esses ciclos não se alinham e atrasa a adoção. Quando você lança um ETF, que é pré-aprovado pela maioria dos investidores com uma classe de ativos, você efetivamente não precisa passar por 3, 4 níveis de aprovação, fica muito mais fácil construir uma alocação, o que desbloqueia uma parte expressiva do mercado para começar a comprar. Então, ao meu ver, é bullish e vai impactar positivamente. Beleza, perfeito. Concordo totalmente, tanto com o ponto de vista de preço de não ser o foco, é legal olhar os fundamentos, mas ao mesmo tempo a tendência é meio a minha leitura também, que é isso, tipo, o BlackRock não vai só criar um ETF, ele vai criar um ecossistema em torno do produto dele para monetizar o produto dele da melhor maneira possível, que nem qualquer empreendedor faria com seu próprio produto. Exatamente. Ainda mais É, quando 600 mil pessoas vão visitar o website dele. O quê? Eles querem 600 mil pessoas para comprar o Bitcoin e para comprar os outros ETFs. Então, daí você começa a construir como é que eu vou vamos botar muito dinheiro para criar conteúdo, para trazer gente para o site, para vender o ETF do Bitcoin e todos os outros ETFs que eles têm na plataforma. bom, daí eu quero te fazer uma pergunta que, pensando em pessoa física, não em instituição agora. É, eu tenho um pensamento que talvez saia um pouco da ortodoxia do pensamento maximalista. Eu faço um pensamento que eu chamo de diversificação de custódia. Ou seja, para ter um hedge contra a minha própria incompetência, eu tenho 20% em MicroStrategy.
E aí eu queria te perguntar, qual é o melhor ETF de Bitcoin? Um spot, seja da BlackRock, seja qualquer outro, ou a MicroStrategy? Porque a MicroStrategy tem um CEO que tem um modelo de negócio que gera um fluxo de caixa, e ele usa esse fluxo de caixa e ele recorre ao mercado de crédito para tentar sempre achar a melhor oportunidade para comprar mais Bitcoin. Então ela vem tradando como um ETF de Bitcoin nos últimos anos. Qual desses dois ETFs faz mais sentido para uma pessoa física que não precisa se preocupar com essa questão de o que o mandato do meu fundo permite eu investir ou não? Então, vamos lá. Eu acho que diversificação de custódia é relevante e existem diversas formas de você fazer isso. Você pode, na verdade, cara, se você me permite, o que você está fazendo é diversificação de ativos com exposição a Bitcoin, que é uma forma de estratégia. Você pode fazer também diversificação de custódia do seu Bitcoin. Então, digamos que você tenha, para facilitar a conta aqui, um Bitcoin. Você pode ter um terço desse Bitcoin em custódia própria, numa single sig, ou seja, uma carteira que só você consegue administrar. Você pode ter um outro terço num sistema de custódia colaborativa, como esse que a Swan vai oferecer em breve, ou seja, você tem a Swan segurando uma chave, mas você segura duas chaves, mas é um pouco mais seguro, é uma outra carteira, é isolado, e você pode ter ainda o outro um terço desse Bitcoin numa plataforma, numa plataforma como a Swan, mas tem outras, no qual você tem seguro, você poderia argumentar até paper Bitcoin não é, né? Efetivamente o Bitcoin está lá, você pode fazer o withdrawal a qualquer momento, mas não está sob custódia própria, você está no custodiante. Então, isso seria diversificação de custódia, que funciona para muita gente faz, e é algo que vale se pensar. Dá para também fazer diversificação de exposição ao Bitcoin. Eu diria que um ETF de Bitcoin Spot não é Bitcoin. Você não está tendo exposição direta ao Bitcoin. Você está tendo exposição a um ativo financeiro que tem exposição ao Bitcoin. E é muito parecido com o MicroStrategy, que, ainda não, Michael Saylor, fundador e agora chairman, é muito comprado em Bitcoin, comprou uma exposição extremamente robusta, está procurando formas mais otimizar a sua exposição, mas poder fazer isso com empresa de mining, certo? A Marathon, que a gente comentou, a Riot, são duas empresas públicas listadas na Bolsa de Valores norte-americana. A meu ver, quanto mais parecido ao Bitcoin, melhor. Então, o que eu diria é, entre um spot Bitcoin ETF e uma ação de uma MicroStrategy, eu recomendaria mais o spot, porque a princípio, sendo extremamente regulado, lançado por uma gestora grande e tudo mais, deveria tradear extremamente parecido com o valor do Bitcoin. Você não tem exposição ao Bitcoin, não conseguirá nunca withdraw essas moedas para a custódia própria, mas de uma maneira de valor, deveria tradear muito parecido. MicroStrategy está pondo um beta em cima disso, porque você ainda está apostando no time administrativo da MicroStrategy. Digamos que amanhã o Michael Saylor é atropelado por um ônibus aí, não vai acontecer, mas vem um outro tipo de chairman que não entende Bitcoin, fala, puta, vamos vender tudo isso. De repente, o que era para ser uma exposição extremamente atrelada ao Bitcoin, efetivamente, não é mais. Você tem ali uma camada de gestão que, querendo ou não, pode variar. Então, eu tentaria chegar sempre o mais próximo possível do ativo, mas, voltando ao ponto inicial, tentando diversificar tanto custódia quanto exposição, eu acho que é algo esperto se fazer, porque te protege um pouco aí contra o downside. Perfeito. Tá, agora passando para algumas perguntas que o pessoal mandou. A primeira. Fechado. Eu vou ter que ir daqui a pouco. Se a gente puder fazer duas São perguntas, eu vou tentar duas. ser mais rápido. Tá, São quantas? Quantas você tem? são três. Eu não quero Vamos fazer cortar as uma três, então. pessoa. Fechou. Você acredita que tem como o Bitcoin virar ativo global para 8 bilhões de pessoas
sem passar por ETF e custódia em bancos? Total, acho que sim. Acho que esse é o destino. Ah, a rede está ficando cada vez mais forte. Você tem que pensar, ETF funciona muito bem nos Estados Unidos. O que o Bitcoin resolve? Nunca o ETF vai resolver, e dificilmente algum banco vai resolver. É a habilidade de você trocar valor ao redor do mundo com settlement imediato. Então, você não tem nenhuma exposição a um counterparty. E essa é a beleza do ativo. Vai demorar muitos anos, ao meu ver. Vai demorar anos, algo que vai demorar a adoção, tem muita tecnologia para se desenvolver. Mas sim, hoje em dia, se você pensar, a maluquice que é você tradar entre nações, você está no Brasil, você quer comprar alguma coisa na Europa, você precisa vender reais para comprar euros, às vezes nem euro funciona direito, tem que comprar dólar, você manda o euro para lá, troca de novo para a conta do destino final, perde um montão de taxa no meio, você consegue fazer a mesma operação com o Bitcoin em 30 segundos, sem nenhum intermediário, com praticamente nenhuma taxa. Perfeito. Eu juro que eu esperava outra resposta. Eu juro que eu acreditava que não, porque a maioria das pessoas não vai fazer autocustódia. Então eu fiquei mais bullish ainda com essa sua resposta. Eu acho que sim, vai demorar, é um tempo, demora, mas a gente vê bastante coisa, a Swan está bem inserida no ecossistema, o que tem de nova tecnologia sendo desenvolvida, o que tem de gente extremamente gabaritada entrando no movimento para ajudar, eu sou bem bullish de que um dia você vai conseguir sair do Brasil com um pouco de sats numa wallet no seu celular, rodar os Estados Unidos, Europa e Ásia, pagando só com sat e não tocar nenhuma moeda local. Pô, não vejo a hora, tudo que eu posso te dizer. Juntando as outras duas perguntas, acho que dá para juntar as duas numa só, que é quais são os pontos negativos do ETF para a comunidade? E aí a outra é qual a chance do BlackRock tentar um fork para uma rede nas condições dele, tipo o Bitcoin ESG, por exemplo. Pontos negativos. ah, Você continua tendo um montão de intermediário, né? Você pensar é você pegar um ativo que foi desenvolvido para ser independente do sistema financeiro e você colocar um wrapper em volta dele e inserir no coração do sistema financeiro atual. Então, vai um pouco contra a filosofia e o intuito final do Bitcoin. Você está tendo não só exposição ao BlackRock, vai ter exposição a Coinbase, então vai ter pelo menos, no mínimo, 2 ou 3 layers entre o cliente final e efetivamente o Bitcoin. O que não precisa. É o que eu estou falando, você pode vir para a Swan ou qualquer outra plataforma, fazer aí o seu cadastro em 60 segundos, depositar dólares, comprar Bitcoin e levar para custódia própria e acabou. Você não está dependente de nenhum intermediário. Então, acho que negativamente você continua colocando layers no meio do caminho. A maioria das pessoas acabam optando por caminhos um pouco mais cômodos e mais curtos, então provavelmente vão comprar e falar, puta, eu já tenho exposição a tudo que eu preciso, e não vão pensar em, ok, como que eu agora consigo realmente ter custódia própria? Então talvez você coloque um grupo aí numa área próxima do Bitcoin, mas nunca dentro efetivamente. Mas do outro lado, muita gente vai falar, pô, legal, era uma única linha aqui no meu portfólio, tinha colocado 1%, não sei o que aconteceu, mas hoje em dia é 5%. Como é que funciona isso? Oh, nossa, realmente eu consigo ter custódia própria, eu consigo ser independente e vai trazer gente efetivamente para a custódia própria do Bitcoin. Então, acho que, de forma geral, é mais positivo do que negativo, mas vai um pouco contra a filosofia principal do movimento, que é o que a gente gostaria de ver no longo prazo. E a questão do Bitcoin ESG, de o BlackRock tentar um fork? Olha, o meu Bitcoin está numa única network e todo mundo está na mesma que importa. Então, eles podem tentar um fork. Acho que não tem competência técnica para tal. E dois, não vão ter adesão
para conseguir efetivamente ganhar demanda, e vai ser mais um fork, como muitos que nós vimos do Bitcoin, que no fundo valem zero. Né? No fundo, se eles estão querendo um ETF porque a base de clientes está querendo um ETF, não faz sentido você tentar matar sua galinha dos ovos de ouro, né? Exato, exato. Para eles, quanto menos dor de cabeça, melhor. Eles vão estar lá fazendo FII anual, o cliente vai estar satisfeito, os ativos não vão sair da plataforma, e a gente agradece. A gente que está em empresas 100% Bitcoin, para a gente é top of funnel. Toda essa clientela que está começando a ter exposição ao ETF vai ser muito mais fácil para começar a consumir research a respeito. A primeira research vai ser do BlackRock, não vai ser muito boa, porque eles não entendem de onde está acontecendo o ecossistema. Você vai querer ler algo um pouco mais preciso, ou um pouco mais sofisticado, vai acabar encontrando uma plataforma como a Swan. Fala, putz, por que eu estou aqui? Se eu posso estar lá, por que eu estou pagando FII anual? Se eu posso não pagar o FII anual, por que eu estou deixando com custodiante terceiro? Se eu posso ter custódia própria? E assim que o movimento se alimenta. Perfeito. Bom, poderia estender o papo bastante, mas te falei que eram duas perguntas, fizemos até três, né? Então, queria Boa, só, agradeço. queria só te agradecer muito pelo seu tempo, cara. Achei que foi uma aula, assim, é sempre legal conversar com gente que está tão inserida no ecossistema. Então, agradecer de novo pelo seu tempo e, sei lá, se quiser fazer umas considerações finais. Não, estamos à disposição, foi um prazer falar. Não faço muito disso, de falar de podcast. Acompanho há muito tempo Bitcoin, mas dificilmente faço podcast, mas é sempre legal, principalmente para quem está começando, tentar quebrar um pouco o conteúdo, fazer algo bem simples. Não tenho uma conta muito ativa no Twitter, mas você pode me encontrar lá. A gente pode colocar o link aqui no vídeo. E se quiser mandar um e-mail com ideia, gui@suan.com, pode mandar sugestão, pergunta. Estamos à disposição. Acho que muita gente me ajudou na minha jornada para conhecer um pouco mais de Bitcoin. Muita gente continua me ajudando, respondendo pergunta, me ajudando a entender temas um pouco mais complexos. Então, se você está começando, quer saber como seguir mais movimento, tiver dúvidas, estou à disposição, pode mandar um e-mail, vamos colocar aqui no vídeo. E obrigado pelo convite, foi bacana bater esse papo, espero ter ajudado. Valeu, Guilherme. Aquele abraço e aquele abraço para todo mundo que está escutando a gente. Até a próxima.